Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988, Capítulo 2, das Finanças Públicas, Seção 1, Normas Gerais, Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º, Finanças Públicas; inciso 2º, Dívida Pública Externa e Interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 3º, concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4º, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5º, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6º, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º, contabilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Inciso 8º, sustentabilidade da dívida, especificando: a linha A, indicadores de sua apuração; a linha B, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida; a linha C, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação; a linha D, medidas de ajuste, suspensões e vedações; a linha E, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Inciso 9º, condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles contratadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir
a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2. Dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1º, o Plano Plurianual. Inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma reorganizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9º. Cabe à Lei Complementar: inciso 1º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração, direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3º, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório.
para a realização do disposto no parágrafo 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1º. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2º. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3º. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso do parágrafo 9º e no parágrafo 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação dessas políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Parágrafo 17. Para o cumprimento do disposto no inciso 1º do parágrafo 11 deste artigo, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar, na elaboração e na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídio, subvenções e benefícios de natureza financeira, inclusive os relativos a indenizações e restituições por perdas econômicas, observado o ato jurídico perfeito. Parágrafo 18. A partir do exercício financeiro de 2026, serão excluídas do limite individualizado do Poder Executivo estabelecido na Lei Complementar de que trata, o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, as despesas com precatórios e requisições de pequeno valor. Parágrafo 19. A partir de 2026, o limite individualizado para o Poder Executivo é aquele estabelecido nos termos da Lei Complementar de que trata, o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, considerados os créditos suplementares e especiais incorporados ao limite de despesa de 2025 e deduzido do valor correspondente ao limite de que trata o artigo 107-A do ato das disposições constitucionais transitórias, considerado para elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2025, corrigido pelo IPCA, nos termos da referida lei complementar. Parágrafo 20.
O disposto no parágrafo 18 e 19 deste artigo não implicará revisão da base de cálculo dos limites individualizados estabelecidos na Lei Complementar de que trata o artigo 6º da Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, incluído pela Emenda Constitucional número 136 de 2025. Parágrafo 21. A partir de 2027, as despesas anuais da União, com precatórios e requisições de pequeno valor, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, de que trata o artigo 100 desta Constituição, serão incorporadas gradualmente na apuração da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma cumulativa a cada exercício, em no mínimo 10% do montante previsto dessas despesas. Parágrafo 22. Para o exercício financeiro de 2026, não será computado na meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor excedente ao limite de que trata o artigo 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional número 136 de 2025. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 1º. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ou, inciso 3º, sejam relacionadas: alínea A, com a correção de erros ou omissões, ou alínea B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 7º. Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 9º-A. Do limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, 1,55 caberá às emendas de deputados e 45 às de senadores. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198. Vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no parágrafo 9º-A deste artigo. Parágrafo 12. A garantia da execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Inciso 1º, revogado. Inciso 2º, revogado. Inciso 3º, revogado. Inciso 4º, revogado. Parágrafo 15, revogado. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 11 e 12 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
os montantes previstos no parágrafo 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observem critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no parágrafo 9A deste artigo. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de: inciso 1º, transferência especial, ou, inciso 2º, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: inciso 1º, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas, e, inciso 2º, encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, os recursos: inciso 1º, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Inciso 2º, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e, inciso 3º, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, os recursos serão: inciso 1º, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e, inciso 2º, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1º do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo. Chegamos ao final de mais um áudio. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.